Olá para todo mundo, mais um programa Perspectiva começando aqui na TV Alemes, a TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom, muita gente aí que acompanha o noticiário nacional certamente deve ter visto que o Sistema Nacional de Meteorologia disse que alguns estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul, vão ficar até setembro aí em estado de emergência hídrica, porque deve chover pouco, o que vai impactar diretamente a bacia do Rio Paraná, por exemplo, que é uma das grandes geradoras aí que faz movimentar as turbinas de usinas hidrelétricas. Com isso surgiu outra questão. Será que a gente tem algum risco de ter um apagão, ter que fazer algum racionamento, bem como muita gente lembra lá no fim dos anos 90? É uma possibilidade, começou esse debate em todo o país, principalmente pelos estados afetados, mas em Mato Grosso do Sul, como é que fica? Como que as matrizes se apresentam aqui no estado, para a gente discutir um pouco esse assunto, entender também como funciona o Operador Nacional do Sistema Elétrico, essa grande rede de energia que conecta o Brasil. A gente vai conversar com o professor Etienne Biasotto, doutor em Engenharia Elétrica, professor da Universidade Federal da Grande Dourados. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, espero ter pronunciado corretamente o nome do senhor. Perfeito, Thiago, muito obrigado pelo convite, pronunciou sim, sempre um prazer poder contribuir com as discussões sobre o sistema elétrico aqui no nosso estado, na nossa região. Importante mesmo a gente conhecer um pouco mais sobre esses aspectos que impactam diretamente na nossa vida, né? A energia elétrica hoje, ela é essencial, nós não vivemos sem ela e, enfim, é muito bom poder contribuir. Nós que agradecemos mais uma vez por o senhor ter aceito o nosso convite. Bom, como eu falei, a bacia do Rio Paraná seria diretamente afetada aí por essa escassez de chuvas que a gente nunca viu, a nossa geração nunca viu, nem a minha, nem a do senhor, tão pouca chuva nesse período, o que deve impactar na produção de energia a partir das usinas hidrelétricas. Professor, há algum risco disso afetar Mato Grosso do Sul? O Operador Nacional do Sistema Elétrico pode, sei lá, acontecer alguma coisa que afete a gente? Como é que funciona isso? Bom, a gente precisa primeiro entender que o sistema elétrico do Brasil é um sistema único no mundo, né? Ele é um sistema interligado nacional, é um sistema que muitos países, a maioria tem inveja, inclusive, um sistema complexo, mas que tem uma possibilidade de atendimento do nosso país, que é de larga extensão, muito interessante. E esse sistema interligado, ele é coordenado pelo Operador Nacional do Sistema, como você mesmo colocou. Então, essa vantagem da gente ter um sistema interligado possibilita para nós que quando a bacia do rio da nossa região está com um nível mais baixo, outras regiões que estão com um nível melhor possam fornecer energia. Então, essa troca, ela existe. Então, se formos afetados, seremos todos nós. O país todo será afetado por esse problema. Não vai ser uma questão pontual, regional, justamente por conta dessa possibilidade que o Sistema Interligado Nacional nos traz, né, que é a interligação. Então, esse intercâmbio e troca de energia entre os estados, entre as regiões, ele existe e é constante, é fundamental. Inclusive, o Operador Nacional do Sistema, ele disponibiliza uma ferramenta em tempo real mostrando qual região está mandando energia para qual região. Então, é bastante interessante da gente ver. E se a gente pegar hoje, por exemplo, o Sul está recebendo energia do Sudeste, do Nordeste, enfim, e inclusive energia importada do Uruguai para suprir a sua carga. Então, hoje o Sul, agora, nesse instante, ele não está gerando energia suficiente para a sua carga. Então, é muito interessante esse sistema, a dinâmica dele, né? Bom, o senhor falou um pouquinho aí como que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, muito conhecido como ONS, ele acaba aí gerenciando essas questões. Eu queria partir disso mesmo. Então, um documento que eu consegui acesso, produzido pelo governo do estado, né, que fala aí sobre o potencial energético de Mato Grosso do Sul. Segundo o governo do estado, Mato Grosso do Sul, se eu errar a unidade de medida, o senhor me corrige por gentileza. São 1.100 megawatts mês, o consumo, segundo a SEMAG, governo do estado. A unidade de medida está correta, professor?
Sim. Você tem aí 1.100 kW, aí quando a gente mede o consumo, é multiplicado por horas, então seria quilowatt-hora ou megawatt-hora, né? Você disse, Então, como você disse mesmo, só para... a medida que eu consegui desse documento do governo do estado são 1.100 MW mês, né? Isso. Tá, aí ele não coloca as horas, mas aí você subentende que você vai precisar dessa disponibilidade de energia. E aí é instantânea, né? Megawatt seria o que você está consumindo naquele instante. Mas a gente vai avançando aqui e a gente consegue entender. Vamos lá. E no mesmo documento, o governo diz que o Estado tem potencial para produzir, dentro dessa unidade de medida aí, 3.700, distribuídos em 20 usinas de biomassa, principalmente de cana-de-açúcar, 44 pequenas centrais hidrelétricas, 5 usinas a gás, que são as térmicas, inclusive Campo Grande e Três Lagoas tem 2 muito grandes, até a gente daqui a pouco fala daqui de Campo Grande, 2 de usinas a partir da lixívia, que eu fui pesquisar e descobri que é o resto ali do processamento da madeira, que ele tenta aproveitar de alguma forma, além das usinas fotovoltaicas instaladas nos telhados dos comércios e das residências, que, segundo o governo do estado, até ano passado já eram mais ou menos 7.000, 8.000 unidades. Professor, a gente tem tudo isso aqui, mas certo. O que elas produzem, quem decide para onde vai, é a ONS ou é as próprias empresas? É a ONS. A ONS ela vai fazer esse controle, inclusive ela vai gerenciar, né, fazer o despacho da energia e tudo mais. Mas, enfim, você tem os leilões, né, de energia que são realizados antes e as concessionárias e permissionárias, no caso, por exemplo, a Energisa, ela vai entrar nesse leilão e vai comprar uma quantidade estimada de energia que ela entende que o Mato Grosso do Sul vai consumir. E aí essa energia vai estar disponível, e aí as usinas vão ter que tentar fornecer essa energia. Mas aí eu trago para você, Thiago, e para todos que nos escutam, um dado interessante. Em 2020, para a gente ter uma ideia, o Mato Grosso do Sul ele teve um consumo, né, durante todo o ano, tal, de 6.142 gigawatt-hora. E ele gerou 25.458 gigawatt-hora. Olha só a diferença, nós geramos 19.000 giga a mais do que nós consumimos em 2020, o Mato Grosso do Sul. Então, não temos que pensar que o Mato Grosso do Sul ele está consumindo mais do que gera. Não é essa a conta que a gente precisa fazer. Nós temos que entender o Brasil e o Sistema Interligado Nacional através dos subsistemas dele. E nós, do Mato Grosso do Sul, fazemos parte do subsistema Centro-Oeste e Sudeste. E dentro desse subsistema, então nós temos todas as gerações do Centro-Oeste e Sudeste, e essas aí vão interagir. E naturalmente, por conta de estar nesse subsistema, inclusive, nós temos a obrigação de contratar e comprar uma quantidade de energia que já vem de Itaipu, justamente pela proximidade. Então, o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul, eles consomem mais essa energia de Itaipu. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Se nós estamos gerando mais do que a gente consome, o que está acontecendo com essa energia? O que está acontecendo é que nem todos os estados desse subsistema Centro-Oeste e Sudeste, eles geram mais do que consomem. Um exemplo é São Paulo. São Paulo gerou 68.000 gigawatt-hora em 2020, mas consumiu 132.000. Então, São Paulo importou dos outros estados do nosso subsistema e de outros subsistemas, inclusive, 64.000 gigawatt-hora. Então, essa dinâmica é importante da gente entender. Então, não adianta, por exemplo, a gente investir em usina no Mato Grosso do Sul pensando em resolver o problema do Mato Grosso do Sul. Esse não é um problema do Mato Grosso do Sul, é um problema nacional. Então, a energia elétrica é um bem de consumo necessário para a vida humana hoje, não dá para a gente imaginar a vida sem, e é uma obrigação do Estado, né, a gente ter esse fornecimento e essa capacidade de planejamento do sistema elétrico. Então, é fundamental que o Estado, sim, o governo do Estado, o governo federal,
se articulem para planejar o sistema elétrico como um todo. Não dá para pensar o sistema elétrico de forma isolada. Então, só para ver se eu entendi certo, então, eu citei aqui algumas usinas que existem aqui em Mato Grosso do Sul, em tese elas atendem sobra, até pelos dados que o senhor trouxe agora, né? Mato Grosso do Sul aí tem um saldo na produção de energia elétrica, mas isso não necessariamente significa que a gente está numa ilha. A gente é todo um sistema interligado, e vamos supor, hipoteticamente, então, pelo meu raciocínio, essa crise hídrica aperte, Itaipu, Jupiá, as outras usinas, elas produzem bem menos do que a sua capacidade. O operador, não interessa se a gente tem saldo, ele vai dividir entre as regiões e dentro desse nosso subsistema sudoeste e centro-oeste. É isso mais ou menos, professor? Exatamente, exatamente. A energia elétrica, não tem como a gente imaginar que a gente não controla o consumo. A gente não controla o consumo, né? Na verdade, a gente só controla se desligar. Então, se você ligar uma lâmpada na sua casa, você vai acender essa lâmpada. Você vai sugar a energia elétrica da rede. Então, você não tem como controlar, a não ser que você desligue aquele consumidor da rede. Então, o ONS, ela não vai diminuir a quantidade de energia que vai mandar para nós. Na verdade, se nós consumirmos, vai mandar. Até o ponto que vai ter que interromper o fornecimento. E aí, muito provavelmente, para fazer isso, aí entra o poder do Estado. Então, medidas provisórias deverão ser elaboradas para criar regras de racionamento de energia elétrica. Então, essa que é a grande questão. Não tem como você fazer o controle sem ter uma medida provisória do governo federal, fazendo com que a ONS restrinja o uso da energia em determinadas regiões. Só que isso não vai ser feito punindo determinadas regiões, vai ser feito provavelmente por horário, provavelmente para todas as regiões do país. Eu não acredito que vai ser um problema pontual dos que estão com seca nesse período, porque em outros momentos outras regiões também passam por problemas de seca. E aí tem todas as outras questões, por exemplo, o Mato Grosso do Sul gera mais, mas também nós tivemos impacto ambiental maior por ter essas usinas. Então, também tem que ver todas essas relações que acontecem por conta de você ter uma usina. Então, não é tão simples, e eu não acredito que nós vamos sofrer isoladamente, não é o caso. O Brasil inteiro vai sofrer com essa crise energética que nós estamos passando. E tem especialistas dizendo, nós já temos uma geração menor nas usinas. Então, no começo desse mês já foi aprovado, então a ONS já está fazendo um controle de afluência da vazão nas usinas e gerando menos do que elas gerariam. Isso já implica na geração termoelétrica, já implica no custo da bandeira. Então, tudo isso já aumenta o preço da energia. E tudo isso também para controlar um pouco do nosso reservatório, para manter um pouco mais tempo esse reservatório cheio, para chegar lá na época de estiagem com um pouco mais de fôlego. Então, essa é uma tentativa já de tentar passar esse período de seca sem que tenha cortes e racionamento. Agora, se não tiver chuva e não tiver um uso consciente da energia, pode ser sim que a gente tenha racionamento ainda esse ano. E eu tenho certeza que o governo federal, o Ministério de Minas e Energia, já tem pensado nessa questão. Inclusive, já ouvi notícias de que tem minuta de medida provisória elaborada de racionamento, caso a coisa complique, né? E eu acho que isso até muito esse debate importante, que eu li um estudo, uma correlação, na verdade, da empresa de pesquisa em energia, que é também ligada ao Ministério de Minas e Energia, que faz a correlação entre PIB e energia. Ano passado, o consumo caiu em decorrência da pandemia, junto com ele caiu o PIB. E agora que a gente espera uma retomada da economia, acho que, consequentemente, também há demanda por mais energia. Professor, eu queria fazer uma outra pergunta agora. A gente está nesse debate porque o Brasil insistiu em hidrelétrica? É isso? Não se procurou diversificar as matrizes? Por que a gente pode, que apontamento a gente pode fazer para novamente o Brasil, depois de quase 20 anos, estar discutindo racionamento? Olha, eu acredito que a opção do Brasil pelas hidrelétricas foi uma opção extremamente acertada. Independente dos riscos que traz, os riscos são menores em termos financeiros do que outros países sofrem
em termos de poluição, em termos de várias outras razões. Então, eu acredito que se tivesse que começar do zero hoje, a melhor opção para o Brasil seria, sim, investir nas hidrelétricas novamente. A nossa matriz elétrica é uma das mais limpas do mundo, né? Com toda tranquilidade é possível dizer isso. Então, isso não dá para abrir mão, o Brasil é protagonista no mundo em relação a isso. Então, não acho que é um erro de forma alguma. Agora, o que é um erro é a falta de planejamento nos últimos anos, né? A falta de planejamento de investimento. Há quantos anos a gente escuta falar de que nós temos que investir em energias renováveis, por exemplo? Então, a gente tem que investir, e o Mato Grosso do Sul agora está investindo bastante, mas outros países já começaram há muito mais tempo. Então, essa diversificação é importante justamente para passar por esses períodos que são críticos, mas que acontecem com mais tranquilidade. Então, essa diversificação é importante. As termoelétricas também são importantes. Então, elas já vêm para dar esse suporte. O que acontece é que o custo delas é muito caro e nós, infelizmente, não queremos pagar esse custo porque nós estamos acostumados com uma energia mais barata do que boa parte do mundo. Então, eu não acredito que seja errado. Agora, de verdade, eu acredito que nós deveríamos, enquanto país, né, fortalecer a Eletrobras, dar condições para que essas empresas estatais continuem investindo no país. As pessoas às vezes falam, mas a Eletrobras não dá lucro. Basta pegar o quanto a Eletrobras reinvestiu no país, que a gente vai imaginar que se ela não tivesse reinvestido, ela teria, sim, um lucro maior do que qualquer outra privada. Então, o investimento que a Eletrobras fez nos últimos anos em linhas de transmissão e distribuição foi muito grande. E isso possibilitou que a gente pudesse ter esse intercâmbio de energia com mais tranquilidade. Já houve momentos no Brasil em que a gente tinha mais geração do que capacidade de transmitir essa energia. E isso é um problema. Né? O que adianta a gente ter capacidade de gerar se a gente não pode transmitir? Se a gente transmite, por exemplo, mais do que uma linha suporta, essa linha ela tem a proteção dela ativada, para que ela não se danifique pelo alto calor que vai gerar e tudo mais. Então, o nosso sistema hoje, ele está muito, usando uma palavra assim, muito redondo, ele funciona muito bem, a gente tem uma geração que é capaz de fluir pelas nossas linhas, graças aos investimentos que foram feitos. Quero citar também o exemplo da CEMIG. A CEMIG é uma empresa estatal, enfim, mas ela tem a maior parte das ações do governo do estado de Minas, mas ela também tem a sua parte privada, né? Assim como a Eletrobras também é assim, só que mais 50% das ações são do governo. E aí o que acontece? Se a gente pega a CEMIG, o quanto ela investe em geração, em transmissão, em distribuição, é impressionante. E aí depois as pessoas falam que não tem lucro, mas não é isso, né? Você tem aí um estado que tem uma geração forte, que tem um investimento nisso. E nós aqui no Mato Grosso do Sul, a gente só percebe isso quando um ou outro empresário acha que pode conseguir ter algum lucro com algum investimento em geração, né? E aí é visando o lucro, não visando o desenvolvimento da região. Então é muito preocupante e é por isso que eu sou um crítico em relação à privatização da Eletrobras, porque a Eletrobras é uma empresa que pode dar essa soberania nacional em relação à energia elétrica para o nosso país. Justamente sobre esses investimentos, principalmente os públicos, eu queria até uma notícia recente, até uns 2 meses, que a usina termoelétrica aqui de Campo Grande, a William Jorna, que é movida a gás, ela é privada e os investidores procuraram o governo do estado até para negociar desconto em ICMS na aquisição do gás. Mas aí, tem essa questão privada, mas aí a minha pergunta, na verdade, quais os governos que são os mais diretamente responsáveis por esse planejamento energético, professor? São os estados, como o Mato Grosso do Sul aí é procurado por empresas privadas, ou é o governo federal na hora de fazer um planejamento macro por meio da Eletrobras, por exemplo? Então, esse planejamento, ele é feito pelo Ministério de Minas e Energia. Esse tem que ser um planejamento nacional, organizado, inclusive para você ter a liberação dessa geração de energia termoelétrica,
né, dessa usina, você precisa da autorização da ANEEL e tem que passar pela ONS, porque eles vão ver a viabilidade dessa usina interagir com o Sistema Interligado Nacional. Então, tudo passa por essa discussão. Agora, nada impede que uma pessoa queira construir uma usina, uma pequena central hidrelétrica privada, em qualquer lugar do país, do estado, entendeu? É totalmente possível, desde que ela construa e se torne um produtor de energia, e aí se vincule ao Sistema Interligado Nacional, enfim, e passe a vender energia por forma de leilão. Então, isso é possível. O governo do estado, ele pode sim incentivar, assim como ele pode incentivar um shopping vir para o estado. Então, é uma empresa. Essa termoelétrica se trata de uma empresa. Aí depois, o planejamento com o sistema elétrico vai se dar através da interligação que vai ser feita dialogando com a ANEEL, com a ANS, enfim. Agora, é uma empresa. Então, qualquer empresa pode ter, sim, o subsídio do estado para vir para o estado e tal. Agora, o impacto dela para o estado, qual que vai ser? Vai ser emprego, né? Vai ser todo o impacto que qualquer indústria vem. Agora, em termos de eletricidade, a garantia do nosso estado, nós já geramos mais do que a gente consome. Então, mas é sempre importante você gerar, sempre importante. Agora, eu, enquanto um entusiasta das energias renováveis, como devo ser, sou professor do curso de Engenharia de Energia, claro que eu defendo que a gente tenha incentivos, por exemplo, na geração solar, na geração eólica, enfim, em várias outras fontes, na biomassa, e por aí vai, né? Mas, enfim, é um bom investimento. A energia, o país precisa de energia para desenvolver, nós precisamos, a gente está vivendo aí uma fase difícil, então a gente percebe que quanto mais usinas nós tivermos à nossa disposição, mais soberania nós teremos, né? Com certeza. Bom, eu queria voltar a outra questão, professor. Eu falei agora há pouco aí das usinas que existem aqui em Mato Grosso do Sul, de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, a gás. Essa nossa característica, ela permite uma operação full-time, 24 horas por dia, ou também é outro fator aí que nos faz depender de outros estados ou das hidrelétricas? São usinas que não funcionam o tempo todo e uma hora ou outra o operador nacional, a gente volta toda hora para o ONS, ele vai ter que gerenciar aí o consumo das regiões. Olha, se eu não me engano, bom, eu não trabalho muito com comercialização de energia e tudo mais, né? Eu trabalho mais com a proteção do sistema elétrico, eu conheço o sistema elétrico como um todo e tal. Mas, enfim, o que eu posso dizer sobre isso é que o Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, ele tem que, 20% do que ele consome, ele tem que contratar de Itaipu. Então, mesmo que a gente não tenha essas usinas trabalhando full time, nós temos uma quantidade de energia que nós somos obrigados, por contrato, pela ANEEL, pela ONS, de contratar com Itaipu, né? Por conta do investimento que é a usina de Itaipu, para que ela forneça energia para o nosso país e tudo mais, e ela tenha condições. Então, ela precisa de um contrato, senão ela se torna aí um risco. Então, os estados têm contratos, né, com Itaipu. Então, o Mato Grosso do Sul é um que tem. Então, todo o sistema sul, sudeste, centro-oeste, aí, então, que envolve, inclusive, o sul, por conta da Eletrobras, que leva para a região sul também, tem essa questão com Itaipu. Então, mesmo que a gente não tenha essa geração full-time, nós temos essa disponibilidade de energia vindo, porque Itaipu funciona full-time. Mas, para além disso, eu acho que nós temos usinas no Mato Grosso do Sul que funcionam full-time. Então, nós temos aí Jupiá, funciona. E aí eu precisaria lembrar os nomes, né, das usinas, mas enfim, nós temos tem aqui... Solteira também, aqui na nossa nós temos Porto Primavera, Engenheiro, esqueci o nome agora, mas enfim, me fugiu. Mas enfim, essas usinas aqui, elas funcionam o tempo todo também, são grandes usinas e dão conta aí do fornecimento. Então, mesmo que essas pequenas não funcionem, o consumo também na parte da noite é menor, então elas acabam saindo do sistema para que a gente não tenha sobra de energia. Porque o que acontece? No sistema elétrico, o que a gente consome é o que a gente está gerando. Isso é instantâneo, não tem como. Então, se você gerar 10 kW, você tem que consumir 10 kW. Se você não consumir esses 10 kW, isso vai refletir na sua rede como uma sobretensão. Então, a tensão elétrica vai subir e vai começar a queimar todos os equipamentos. Então,
simplificando um pouco o que acontece. Então, assim, essa questão é dinâmica e é síncrona. Se você ligar uma indústria, a usina começa a gerar mais, entendeu? É automático. Isso, claro que com todo o sistema de controle e automação que nós temos. Essa questão funciona assim. Então, se nós que temos que consumir isso de Itaipu, se por determinado momento tivermos essa energia aqui disponível e ainda gerarmos, talvez a gente cause sobrecarga do sistema. Então, essa é uma das questões que a gente também desliga algumas usinas durante o período da noite, né? Professor, um tópico que você falou agora há pouco, tem um tempo já, sobre uma possível falta de planejamento aqui no Brasil. Essa falta de planejamento impactou também, porque eu consultei uns dados, não sei se são tão atualizados assim, que o Brasil veio aprimorando sua rede para diminuir as perdas na transmissão, mas isso nos últimos anos parece que essa porcentagem de perda se manteve. Isso também afeta em momentos de crise como esse que a gente pode passar? Então, as perdas, elas existem, elas são intrínsecas aí do sistema elétrico, é natural, né? Toda linha de transmissão, ela vai proporcionar perdas nas conexões, temos nas subestações e por aí vai. Existem técnicas para a gente diminuir essas perdas, mas elas acontecem. Agora, a gente gera para suprir essas perdas também, né? Então, o nosso sistema está preparado para suprir essas perdas. Claro que quanto mais a gente diminuir elas, mais eficiente fica o sistema, é natural. Mas não é isso que está causando esse problema hoje, né? Isso é uma questão, inclusive, de investimento em ciência e tecnologia, né? Aí a gente tem que falar do retrocesso que nós estamos vendo de investimento em ciência e tecnologia. Nós não vamos reduzir perda também sem fazer pesquisa, né? Então, tudo isso é fundamental. E nosso país hoje parou de investir em ciência e tecnologia. A gente percebe os cortes do governo federal aí nas universidades públicas de ensino superior e na ciência e tecnologia do nosso país. Então, é natural que a gente não tenha muitas pesquisas ocorrendo nesse sentido. Existem várias universidades pesquisando, a USP continua fazendo pesquisas muito importantes, enfim, várias outras instituições. Mas, claro que correndo o risco aí de perder grandes projetos. E, enfim, as perdas não são o problema do nosso provável racionamento desse ano. O provável racionamento é a escassez de água, né? A escassez de água faz com que ocorra isso. Agora, um planejamento que teria que analisar que lá em 2001 nós tivemos um caso semelhante, né? Nós tivemos um caso semelhante, uma seca que veio lá do fim da década de 90, e aí culminou com o racionamento em 2000, 2001, se eu não me engano. Nós podemos olhar para aquilo e entender como um necessário planejamento. Agora, o custo disso é alto, né? E o governo acaba arriscando, né? Será que nós vamos ter outra crise hídrica igual essa? Tivemos mais duas, né, depois de 2001. Tivemos em 2015, 14, 15, que o Sudeste ficou com uma seca bastante forte, e agora nós estamos vendo outra, uma das maiores que a nossa geração já viu, que é muito próximo da que aconteceu no final da década de 90. Então, se a gente olhar os reservatórios, é muito próximo. Agora, o que me deixa preocupado é a falta de investimento nas energias renováveis. Então, só para ter uma ideia, a gente pega aí essa usina que você citou, que é a usina a termoelétrica de William Ajorna, é isso, né? Ela tem uma capacidade, instalada de 190 megawatts. E só para ter uma ideia, nessa nossa região do centro-oeste e sudeste, né, contando todos os estados aí, nós temos uma instalação de 102 megawatts de energia solar, com um potencial muito amplo. Quer dizer, se a gente investisse mais nessa tecnologia, nós teríamos, com tranquilidade, essa geração, né, nas casas, nas indústrias, e isso garantiria não só uma tranquilidade para o sistema elétrico nacional, uma menor diminuição dos reservatórios de água, como também garantiria um menor custo de energia para o usuário, porque ele está abatendo. Então, se você retira, por exemplo,
ICMS das placas solares, se você retira, já que você pode retirar, por exemplo, para a instalação de uma termoelétrica, você pode também dar subsídios para a instalação de energia solar. E isso tudo vai beneficiar não só um proprietário, né, ou uma rede de proprietários que comprou uma usina, mas todos os consumidores do nosso estado e da nossa região. Então, é falta de planejamento e também de escolha, né? O que nós vamos privilegiar? Né? Nós não podemos esquecer, abandonar que existem os empresários, nós temos que trabalhar com eles também. Eles estão contratando uma termoelétrica, então temos que dar sim. Mas, além disso, nós temos que também fortalecer aí o consumo de energia solar, que beneficia diretamente o consumidor final. Nós conversamos com o professor Etienne Biasotto, professor da Universidade Federal da Grande Dourados. Nós falamos aí sobre os riscos de um possível racionamento em 2021 em decorrência da escassez de chuva nos próximos meses. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite aqui da TV Assembleia. Eu que agradeço, Thiago, é muito bom falar com você e com todos que nos acompanham aí pelas redes, e vamos torcer para que a gente tenha chuva, não só por conta da energia elétrica, mas também por conta dos alimentos que nós produzimos, por conta das nossas hidrovias, por conta de tudo que a água dos rios nos traz aí. Enfim, e um abraço e estou à disposição para o que precisar. Agradecemos mais uma vez. Bom, você confere o programa Perspectiva no canal 9 do Cabo, em Campo Grande, em Dourados, na TV Assembleia, mas também estamos lá no YouTube, o link está aí na tela, é só buscar por esse link ou lá no YouTube pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Voltamos na próxima edição com um novo tema. Tchau!